Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Uma grande alegria poder recebê-los aqui mais uma vez para juntos nós recapitularmos a lição da Escola Sabatina dos Jovens. E nesse trimestre nós estamos ainda estudando o tema liberdade. Estamos estudando sobre liberdade religiosa e estamos aprendendo muita coisa a respeito da pregação do Evangelho no tempo do fim, o tempo que estamos vivendo exatamente agora, né? E a lição de número 11, nós já estamos aí partindo para o final da lição que nós estudamos durante essa semana. O tema é a última tirania. Então, só pelo desenho aqui, a tirinha, né? A gente já pode ter uma ideia do que vai acontecer, do cenário que está se montando para a última grande batalha do inimigo de Deus contra o povo de Deus. Então, essa imagem mostra uma união entre o poder político, né, de um lado, e o poder religioso do outro. E é o que está plenamente descrito lá em Apocalipse no capítulo 13, que é o texto-chave que nós estudamos, que nós lemos essa semana. Eu quero ler para vocês aqui apenas o verso 1 e o verso 11, porque o Apocalipse 13 ele mostra duas bestas que sobem, uma do mar e outra da terra. E o Apocalipse 13, verso 1 diz o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que sobe da terra, do verso 11, está escrito o seguinte: Vi ainda outra besta emergir do mar, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, os nossos pioneiros adventistas estudavam a Bíblia, estudavam o livro do Apocalipse, estudavam o livro de Daniel. Eles já entendiam naquele tempo, no século XIX, de que essa besta que sobe da terra representa os Estados Unidos da América, né, o poder norte-americano. Então eles já diziam, eles já pregavam isso, e Ellen White nos seus escritos também já mostrava isso de forma clara. Se você lê o livro Grande Conflito, se você lê o livro Eventos Finais e outros escritos também, você vai ver que ali claramente ela define que essa besta que sobe da terra é a nação norte-americana. E a lição de domingo vem dizendo sentinela americana. Em 1886, a Igreja Adventista do Sétimo Dia lançou um periódico chamado American Sentinel, que significa, né, sentinela americana, substituído em 1906 pela revista Liberty, Liberdade, para combater a crescente influência da National Reform Association, a Associação de Reforma Nacional, que vem exercendo pressão por uma emenda à Constituição dos Estados Unidos que estabeleceria o cristianismo como religião nacional. Então aqui, na verdade, o que eles queriam já naquele tempo, eles queriam mudar a Constituição dos Estados Unidos para que a religião cristã protestante fosse a religião oficial do Estado, algo que semelhante ao que acontecia na Idade Média, quando a religião oficial ali era o catolicismo romano. E durante o período da Idade Média, né, durante o período em que a Igreja Romana governou, digamos assim, ou foi suprema, tendo a figura do seu líder máximo, o Papa, houve muita perseguição. Aqueles que eram contrários, aqueles que não concordavam com aquilo que era pregado pela igreja. Então, se isso aqui acontecesse lá durante aquele período em que os nossos pioneiros lançaram essa revista American Sentinel e depois a Liberty, né, a Liberdade, em 1886, essa perseguição acabaria por voltar. Então, o que eles fizeram? Eles organizaram eventos públicos e distribuíram literatura para informar os cidadãos sobre a importância de manter a separação entre igreja e Estado. Então, a nossa igreja, a Igreja Adventista, já nasceu no seu DNA com essa proposta de separação entre igreja e Estado. Isso vem também da Reforma Protestante, né? Então, a igreja não se mete nos assuntos do Estado e o Estado também não se mete nos assuntos da igreja, porque dessa forma você consegue represar a perseguição, você consegue minimizar os efeitos da perseguição religiosa e da liberdade religiosa de uma forma geral, né?
Então, quando a Igreja Romana reinou absoluto durante o período da Idade Média, o que acontece? Houve muita perseguição, né? E aqui em Apocalipse, no capítulo 13, isso está descrito, né? Porque nós entendemos que essa besta que sobe do mar é uma representação do poder romano, nas suas duas fases, né? Na fase imperial e na fase papal. Então aqui no verso 7 de Apocalipse 13 está escrito: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. E foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Então aqui esse texto nos mostra que houve essa perseguição ali durante o período de 1260 dias ou 42 meses, que dá o mesmo período descrito ali em Apocalipse no capítulo 13 e em outros textos da Bíblia também. Aqui a lição de segunda-feira vem falando a última superpotência da Terra. Eu quero ler algumas partes aqui que eu destaquei, que diz o seguinte: em um tempo de crise que se aproxima, várias instituições se unirão para forçar o povo de Deus a abandonar suas convicções. As profecias predizem que, apesar da extrema pressão e coerção, Deus ainda terá um grupo de pessoas que permanecerá fiel a Ele em todas as situações. Então, a despeito dos poderes que se unem para poder perseguir o povo de Deus, Deus sempre teve em toda a história ali um punhado de pessoas que decidiu se manter fiel mesmo em face de perder a própria vida. A gente pode dar o exemplo dos 3 amigos de Daniel, do próprio Daniel na Babilônia, né, que foram lançados na fornalha de fogo ardente e na cova dos leões, né, os amigos de Daniel e Daniel. Isso vai acontecer também no tempo do fim. Aqueles que se recusarem a prestar obediência às leis dos homens que serão impostas por uma igreja corrompida que se afastou da verdade com o apoio do Estado, eles também serão declarados réus de morte. Então aqui, mais uma outra parte da lição segunda diz o seguinte: a nação representada pela besta da terra leva o mundo inteiro a se unir em torno de determinada agenda religiosa, que desencadeará o conflito final entre o bem e o mal imediatamente antes do retorno de Jesus. Então, a besta da terra, a gente vê que ela vai exercer a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Isso está no capítulo 13, verso 12. Então, a besta do mar, ela perdeu, né, temporariamente ali a sua autoridade política e também, de certa forma, religiosa, foi grandemente enfraquecida. Ela sofreu uma ferida de morte, e nós entendemos que essa ferida de morte ela aconteceu no ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por um general de Napoleão chamado Berthier. E ali a Igreja Romana perdeu a sua supremacia. Só que essa supremacia vai voltar com o apoio da besta da terra, representado pelos Estados Unidos da América. Então, é o que está escrito aqui na lição, que a besta da terra leva o mundo inteiro a se unir em torno de determinada agenda religiosa. Então, haverá aí uma certa união de poderes, mas não só de poderes, mas de igrejas também. A gente já vê alguns movimentos acontecendo, ou seja, vê uma aproximação entre o poder romano, católico e algumas igrejas protestantes, por exemplo, coisa que era impensável há 2 séculos atrás, né, ou na época da Idade Média, quando, especialmente no século XVI, Martinho Lutero começou o movimento da Reforma Protestante. Hoje você vê essa aproximação acontecendo, né, entre a Igreja Romana e as igrejas protestantes. Isso vai culminar no tempo do fim com o apoio do Estado, representado pela última superpotência da Terra, que é os Estados Unidos da América. Aqui na lição de terça, o título é Movimento Religioso. Está dizendo que o dragão que aparece em Apocalipse no capítulo 12, ele é nitidamente satânico. Só que a besta que sai do mar, ela tem uma aparência religiosa, né? Ela se disfarça com um caráter aparentemente divino, mas se coloca no lugar de Deus e redireciona a adoração para si própria.
Quando a gente lê ali atentamente o capítulo 13, dos versos 1 ao verso 10, que é a representação, que ali tem as características da besta do mar, você entende isso. E a besta da terra tem uma aparência cristã, só que essa aparência cristã dessa última besta resultará em um engano ainda mais difícil de identificar do que qualquer outra coisa na história deste mundo. Então, o engano que vai ser perpetrado ali pela besta da terra no tempo do fim vai ser o auge, né? Vai ser o auge do engano, do grande conflito em toda a história desse mundo. Então, para que a gente possa se manter firme na verdade, porque a gente não possa ser enganado, a gente precisa estudar a palavra de Deus, clamar pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. O próprio Cristo, ele disse, né, lá no Evangelho, Mateus capítulo 24, que os enganos eles seriam tamanhos que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Só não vai enganar os próprios eleitos porque os eleitos eles buscam conhecer a verdade através do estudo, da comunhão com a palavra de Deus e com o próprio Cristo. E procuram obedecer a Deus, né, tudo aquilo que a palavra diz. Isso é muito importante. Hoje nós temos pessoas que seguem aquilo que o pastor diz, aquilo que o padre diz, aquilo que o líder religioso diz, mesmo que isso esteja contra a palavra de Deus. E no tempo do fim, só vão se manter em pé aqueles que fizerem como Cristo fez, né? Assim diz o Senhor, está escrito. Quando Cristo ele foi confrontado pelo inimigo no deserto. Então, se nós não tivermos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, nós corremos um grande risco aí de sermos enganados no tempo do fim. A lição de quarta-feira é um momento hipertexto, né, onde a gente lê vários textos da palavra de Deus. Eu quero destacar 1 João capítulo 4 e o verso 1. Quero ler aqui com vocês, que diz o seguinte: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então veja que a palavra de Deus nos diz que nós devemos provar os espíritos. E como é que a gente prova os espíritos? É através da palavra de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Me chama a atenção o fato de que muitas pessoas hoje em dia, elas trocam o estudo da palavra de Deus por uma série ou por uma novela que aparentemente tem uma aparência cristã. Posso dar um exemplo como essa série The Chosen. Essa série ela tem sido consumida aí por muitos cristãos e as pessoas elas começam a ver Jesus de uma outra forma, um Jesus assim mais bonzinho, politicamente correto, vamos dizer assim. Só que essa série ela não retrata a realidade. Na verdade, ali é um falso profeta, vamos dizer assim, né? Um tipo de falso profeta. Porque muitas falas de Jesus nessa série, do Jesus, melhor dizendo, dessa série, não tem respaldo bíblico. Então, muitas pessoas serão enganadas, já estão sendo enganadas e serão ainda mais enganadas se continuarem trocando a palavra de Deus por essas coisas que a mídia tem veiculado. E o objetivo ali não é mostrar a palavra de Deus como ela é. Os produtores dessa série não estão preocupados em levar as pessoas verdadeiramente a ter um conhecimento da Bíblia, um conhecimento da pessoa de Cristo. O objetivo deles é puramente comercial, é lucro. Esse é o objetivo dessas pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque interessante que a besta da terra, né, representada ali pela nação norte-americana, eles possuem uma fábrica de ilusões, né, que são os estúdios de Hollywood. Então, produzem filmes ali, centenas de, posso dizer até milhares de filmes por ano, e a maioria desses filmes trazem valores distorcidos, pregam sobre ocultismo, espiritismo, satanismo, enfim, e inclusive até nos desenhos animados, né, que muitos deles trazem também valores e doutrinas distorcidas, e as nossas crianças acabam bebendo muito dessa fonte. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que desligar mais a televisão, o celular, deixar mais essas coisas de lado, as telas, né,
e se voltar mais por estudo para a leitura da palavra de Deus. A lição de quinta-feira, semelhante ao cordeiro. Quando a besta da terra forma uma imagem da besta do mar, direcionando a adoração das pessoas ao poder que une igreja e Estado, ela deixa de lado suas qualidades de cordeiro e cai de volta na tirania de dragão da Idade Média. Isso explica porque é chamado de imagem, imitação ou réplica da besta do mar. Então aqui o Apocalipse no capítulo 13, a gente pode voltar lá para o Apocalipse no capítulo 13. E quando a gente lê o verso 13, está escrito o seguinte, né? Também opera grandes sinais, de maneira que até faz fogo descer do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. E o verso 2 a gente pode ler novamente, que diz: ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os adoradores da primeira besta adorem, né, a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. E o verso 14: seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Então é isso que a lição está comentando aqui. Aparentemente, a besta da terra ela tem uma semelhança com o cordeiro, que é o próprio Cristo, porque é uma nação protestante, né, que foi fundada por protestantes fugindo da Europa, das perseguição, das tiranias ali da coroa e também da igreja romana, e eles fundaram a nação norte-americana e a Constituição americana, aparentemente sob a premissa de liberdade civil e liberdade religiosa, ou seja, as pessoas teriam plena liberdade para professar a fé que elas escolhessem, né? E isso não seria imposto pelo Estado e o Estado não as perseguiria. Só que vai haver uma mudança aí, porque essa nação que foi fundada com essa base, uma base protestante, eles vão fazer uma imagem à primeira besta. E essa imagem, como está dizendo aqui na lição, é justamente a perseguição que imperava durante o período lá da Idade Média. Então essa perseguição vai voltar. Essa perseguição ela vai voltar com mais força ainda no tempo do fim. E aqui a outra parte que eu destaco da lição está dizendo que os cristãos sofreram algumas das piores perseguições de regimes ateus hostis, mas a história desde a morte de Jesus mostra que a tirania religiosa pode ser tão mortal quanto a tirania secular, se não mais. Então, nos últimos 2 séculos, muitos cristãos foram perseguidos, torturados e mortos por regimes ateus em muitos países, né, em muitos lugares do mundo. Só que a perseguição que vai ter no tempo do fim não vai ser de um poder secular ateu, e sim de um poder que se diz cristão. Por isso que a Bíblia diz que essa besta que emerge da terra, ela parece como cordeiro, mas ela vai falar como dragão. Ou seja, vai mudar aí, né, o seu aspecto de cordeiro para dragão e vai passar a perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, como está em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então, nós precisamos nos preparar para isso de que forma? Perdão. Estudando a Bíblia, né? Estudando a palavra de Deus, estudando a lição da escola sabatina, como estamos fazendo aqui, que é uma ferramenta maravilhosa que a igreja nos disponibiliza para que assim a gente se aprofunde mais no estudo da palavra. Todo sábado de manhã nós nos reunimos ali em classes, né, para poder discutir a lição e aprender mais uns com os outros e nos fortalecermos. Porque o tempo do fim ele se aproxima e a gente precisa se preparar. Mas uma coisa que nunca, jamais pode sair da nossa mente é que, independente desses poderes todos que se levantem para perseguir o povo de Deus, Deus é maior do que tudo isso. E Ele vai nos guardar e vai nos proteger no tempo do fim. Então que a gente possa guardar essa lição maravilhosa, essa palavra no coração. Bom, um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.